E hoje a mensagem que Deus tem para esses pastores é a seguinte: te converte, apruma os pés, tem vergonha nessa tua cara. E eles têm medo que os profetas bradem no meio da igreja, colocam segurança, espalham segurança pela igreja. Quando alguém começa a profetizar, a falar em línguas, a se alegrar ali, que eles percebem que Deus vai falar, chega junto e já tira aquela pessoa. O próprio povo, a própria congregação, a própria igreja vai vendo, vai observando que o endemoniado, que o Coré, Datã e Abirão, que quem está errado é aquele que se dizia santo homem de Deus. O ungido de Deus, o escolhido de Deus, não é o teu pastor pelo fato de carregar o nome de pastor. Ele já está rejeitado por Deus há muito tempo. Há muito tempo que Deus retirou a unção, há muito tempo que ele não é mais homem de Deus. Há muito tempo que Deus se afastou dele. Quem tem a unção de Deus é você. Pastores e líderes da igreja que perderam a unção de Deus e passaram a agir endemoniados, ou seja, orientados pelo diabo, pelo adversário da igreja. Nós vamos ver na Bíblia exemplos e pelo que nós estamos assistindo, vendo na igreja do Senhor aqui na terra, aqui no Brasil, pelos estados da federação, são coisas que a gente só acredita porque estamos vendo. No entanto, meus queridos irmãos, fica aqui um alerta. Tudo isso serve para fortalecer a nossa fé, porque Jesus nos preveniu que tudo isso iria acontecer. A apostasia no fim dos tempos só pode apostatar quem um dia creu. E infelizmente, muitos desses apóstatas estão à frente das igrejas, na frente das igrejas, ocupando os púlpitos de muitas igrejas. Vamos à palavra de Deus. O texto de 1 Samuel 16, 13 a 14. E aí vocês vão refletir o que significa esse texto, o que a Bíblia está dizendo aqui. 1 Samuel 16, 13 a 14 está escrito o seguinte. Veja que o tema é pastores e líderes da igreja que perderam a unção de Deus. Deus tirou a unção deles e eles passaram a partir daí a agirem endemoniados dentro da igreja, no meio do povo de Deus. 1 Samuel 16, 13 a 14 está escrito, versículo 3, então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O versículo 14, então Samuel se levantou e voltou a Ramá. O versículo 14 agora, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mal da parte do Senhor, que o Senhor permitiu, porque Deus controla o céu, a terra, o inferno, tudo. O diabo só faz e só vai até onde Deus permite. E Deus permitiu que espíritos malignos passassem a atormentar, a dirigir, a orientar a vida de Saul. A partir daquele momento, Saul, que já estava desviado, ficou totalmente desprovido da presença de Deus, da graça de Deus. Pois bem, queridos, esse texto aqui, ele nos mostra que a partir do momento que Deus coloca a unção na vida de alguém, o Espírito de Deus reveste aquela pessoa, passa a morar na vida daquela pessoa. E aquela pessoa, ela passa a ser orientada pelo Espírito Santo de Deus. Se era um homem mau, agora é um homem bom. Se era um mentiroso, agora só fala a verdade. Se praticava iniquidade, anda na retidão. E aquele que Deus tirou a unção, ele passa agora a ser dominado por espíritos maus. Tudo aquilo de ruim que ele praticava, ele volta a praticar. Foi assim com Saul. E aí, irmãos, a gente vai ver que Saul, ele até profetizava endemoniado no meio do palácio. Quantos pastores, irmãos, neste momento que nós estamos falando, nos cultos que estão a qualquer momento começando, digo isso porque neste momento são exatamente 18 horas, né? Muitas igrejas já começaram os seus cultos com seus pastores endemoniados, desviados, enganando a igreja. Muitas vezes os crentes chorando, os crentes se alegrando por aquela palavra que está sendo proferida por uma boca imunda, mas por ser a palavra de Deus. E aquele crente simples que não conhece a vida
do seu pastor, não sabe o que o seu pastor, que o seu líder, que o pregador, que aquele cantor está praticando nos becos da escuridão. Ele se alegra porque está ouvindo a palavra de Deus. Agora, a partir do momento, eu venho dizendo isso e repito, que as pessoas tomam conhecimento, sabem que aquele que está falando ali é um iníquo, você não consegue mais ouvir a voz daquela pessoa. Não consegue de maneira nenhuma. Não é? Porque você sabe que ali está um hipócrita. Pois bem, queridos, diante do texto que nós lemos, não é, que Samuel, mostra aqui Samuel indo à casa de Jessé, ungindo Davi, rei sobre Israel, e o Espírito do Senhor se apoderando de Davi. Ao mesmo tempo, veja que é uma sequência. O versículo 14, ao mesmo tempo que o Espírito de Deus se apossou de Davi, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Mesmo assim, irmãos, Deus ainda é misericordioso para com esses homens, para com esses pastores, para com esses líderes. Porque a ponto, irmãos, de escolher, Deus é tão misericordioso com esses homens, que Deus escolhe o melhor que ele tem para ajudar essas pessoas. Veja que Deus escolheu o próprio Davi para ajudar Saul nos momentos em que o diabo se apossava dele. Vamos ler o texto, 1 Samuel 16 e 18. Os servidores de Saul observavam aquilo e disseram o seguinte: Então respondeu um dos moços e disse a Saul: Eis que tenho visto a um filho de Jessé o belemita, ou seja, de Belém, que sabe tocar, é valente e vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Saul, já endemoniado, era possuído pelo diabo, começava a falar bobagem, começava a fazer coisas de louco, e os seus serviçais que estavam ali ao seu redor começaram a observar aquilo. E disseram: o rei está endemoniado, o rei tem alguma coisa errada. Aí, entre eles conversaram: rapaz, eu conheço um jovem que é crente, que tem várias características, mas a principal é que o Senhor é com ele. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é com ele, o Senhor é com Davi, o Senhor é contigo, meu irmão, minha irmã, se tu estiveres andando em retidão diante de Deus. E não, quem sabe, como teu pastor, totalmente desviado, como aquele cantor, aquele pregador, aquela cantora, aquela pregadora, que tu acha que é o máximo, e tu nem sabes o que ele, o que ela está praticando na escuridão da iniquidade. E aí aqueles serviçais, aqueles servos de Saul, se preocuparam e disseram assim a ele: Senhor, eu tenho visto um dos filhos de Jessé, o belemita, ele faz toda, não é, aquele servo de Saul, dá todo as características da família de Jessé. Jessé era um homem íntegro, era um homem que era exemplo na aldeia de Belém. E ele diz: olha, ele é filho de Jessé, o belemita. Quando ele diz isso, Saul eu já ouvi falar de Jessé. Jessé é um homem íntegro. Aí ele começa a dizer: olha, esse rapaz, filho de Jessé, ele sabe tocar, ó, porque quem sabia tocar harpa era escolhido, era separado para um serviço especial. Sabe tocar harpa, é valente, é vigoroso, é animoso, é homem de guerra, é preparado, ainda mesmo jovem Saul, ele é preparado e prudente nas palavras e de gentil presença. Aí, ponto e vírgula, e o Senhor é com ele, meu rei, o Senhor é com ele. Deixa a gente chamar esse rapaz para ele vir tocar aqui, para tu sentir um alívio, para que o diabo vá embora da tua vida, deixe de te atormentar. E aí Saul disse: vai buscar esse jovem. E aí foi buscar o melhor que Deus tinha. Deus escolheu para socorrer a Saul, mesmo já tendo rejeitado. Veja como Deus é misericordioso, irmão. Deus, ele está, viu, pastor, o senhor pastor, cantor, cantora que está em pecado, praticando iniquidade, Deus vai te pegar, se é que já não te pegou, mas ele é misericordioso. E tu tens uma alma, e ele não quer que a tua alma te perca, ainda que você, pastor, cantor, cantora, pregador, pregadora, que está agindo iniquamente, com iniquidade, totalmente desviado, você está insistindo em permanecer do erro, você está se autocondenando. Mas Deus, que é misericordioso, ele tem escolhido o melhor entre os melhores
para te ajudar, para te socorrer. Abre os olhos enquanto é tempo, homem. Abre os olhos enquanto é tempo, mulher. Tem misericórdia de ti mesmo. Tem misericórdia de ti mesmo. E aí, irmãos, esses pastores e líderes, eles estão tão endemoniados, irmãos, mas tão endemoniados, que o tempo todo eles desprezam e tentam matar aquele que Deus escolheu. Veja, Deus escolhe o melhor para ajudar essas pessoas. E essas pessoas, de tão perversas e tão endemoniadas que estão, elas tentam matar, tentam perseguir, tentam acabar com a vida dos escolhidos de Deus. Veja o que está escrito em 1 Samuel 18, 10 e 11. E aconteceu, no outro dia, que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa, endemoniado, irmãos. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Veja que coisa. Deus escolhe a Davi para socorrer Saul, mas Saul estava tão endemoniado, tão louco, que tenta tirar a vida do escolhido de Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, o ungido de Deus, o escolhido de Deus, não é o teu pastor pelo fato de carregar o nome de pastor. Ele já está rejeitado por Deus há muito tempo. Há muito tempo que Deus retirou a unção, há muito tempo que ele não é mais homem de Deus. Há muito tempo que Deus se afastou dele. Quem tem a unção de Deus é você. Você, irmã, você, irmão simples, humilde, que ninguém dá nada por você. E Deus tem te levantado para orientar, para socorrer, para levar uma palavra de ânimo, uma palavra de correção para o teu pastor desviado. E ele não está aceitando. Ele tenta te matar, mas não vai matar, porque tu és o escolhido de Deus. Quem vai morrer é ele. Todos sabem o resultado de Saul no campo de batalha. Perseguiu tanto o escolhido de Deus, Davi, que chegou o dia que Deus resolveu dizer: basta, Saul, basta. Esses pastores, irmãos, e líderes endemoniados, eles vivem se corroendo de inveja daqueles que Deus escolheu. Eles fazem reuniões para mentir contra o escolhido de Deus. E aí, cuidado, o escolhido de Deus que eu estou falando aqui não é o teu pastor, não é aquele pastor que tu acha que é ungido de Deus. Talvez um dia ele já foi escolhido de Deus. Hoje ele é rejeitado por Deus. O escolhido de Deus que nós estamos falando são aqueles pequenos que Deus tem levantado você para combater, para se levantar contra a tirania, contra a malignidade do teu pastor, do teu líder, que está à frente da igreja por um tempo, até quando Deus disser: chega. Mas enquanto Deus não diz chega, sai daí, os crentes, os verdadeiros ungidos, os verdadeiros chamados e levantados por Deus estarão sempre combatendo os Saúls endemoniados que estão nos púlpitos de muitas igrejas por aí afora. Então, esses pastores endemoniados, eles vivem se corroendo, se comendo de inveja contra o escolhido de Deus. 1 Samuel 18, versículos 7, 8 e o 12. Veja o que é que diz, versículo 7. E as mulheres, dançando e cantando, respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. É assim que Deus faz, irmão. Deus exalta o pequeno e abate o grande. O próprio povo, a própria congregação, a própria igreja vai vendo, vai observando que o endemoniado, que o Coré, Datã e Abirão, que quem está errado é aquele que se dizia santo homem de Deus. E aí começam a dizer, não é? O pastor presidente, o grande líder, fez essa obra. Mas Davi fez muito mais que ele, como está escrito. E aconteceu
E as mulheres dançando, cantavam e respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito. A inveja, o espírito de inveja, sacudido, movimentado por espíritos malignos. Então Saul se indignou muito e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse: 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E temia Saul a Davi porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Essa expressão temer aqui, irmão, é inveja, sentimento de inveja, de ciúme, desespero. Tem pastores por aí, irmão, que estão desesperados, estão loucos, estão desvairados, porque correm para um lado e para o outro, não tem mais saída. Eles se envolveram tanto na mentira, tanto na prostituição, no adultério, na corrupção, que eles estão em estado de nervo, estão desesperados, mas eles estão tão apegados às coisas do mundo, ao Deus Mamon, ao poder, que não conseguem se desvencilhar. Mas Deus vai arrancá-los. E Deus faz isso com misericórdia também, porque são almas. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, muitos perecerão, porque Deus é amor, mas também é justiça. É uma realidade, é uma realidade. E, por fim, Deus permite, queridos, que espíritos malignos enganem esses pastores e líderes desviados da igreja. Já pensou? Quantas decisões, irmãos, a gente não vê? Pastores manipulando a noiva de Cristo, manipulando a igreja de um lado para o outro, para concorrer com outra igreja, para prejudicar o trabalho de outra igreja, mentindo, enganando, dissimulando. Não é? Sabe por quê? Porque estão sendo orientados por espíritos diabólicos, malignos. Você vê o semblante desses homens pregando quando estão pregando no púlpito da igreja. Não é? Quem conhece o mínimo de leitura corporal vê claramente que aquelas pessoas estão possessas por espíritos que não vêm de Deus, são permitidos por Deus, que são espíritos malignos, são pessoas que estão na carne, pessoas do semblante descaído, pastores do semblante descaído, homens vis, homens que pegam o texto bíblico e aplicam ao seu bel prazer, para humilhar a noiva de Cristo, para escandalizar a igreja do Senhor. E aí Deus permite a operação do erro. Deus permite que espíritos malignos passem a orientar as decisões desses homens. 2 Crônicas 18, 19 a 22. E disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro desta. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. Eu farei a cabeça dele, em outras palavras. E o Senhor disse: com que? E o espírito lhe disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Os irmãos leiam, os amigos leiam, 2 Crônicas, capítulo 18, você vai ver ali que Acabe já estava totalmente desviado, o rei Acabe, marido da prostituta Jezabel. Tem muitos pastores, irmãos, que estão sendo orientados por prostitutas. A Jezabel está atuando dentro de muitas igrejas e na mente de muitos pastores. Entendeu? E aí, Deus já estava planejando a derrota de Acabe, porque Acabe já tinha entrado em um processo que não tinha mais jeito. Por isso que eu digo, tem pastores que não tem mais jeito para ele. O único jeito é ele pedir perdão, pedir desculpa à igreja, dizer: está aqui o meu cargo, eu quero ser disciplinado, eu quero voltar para o banco, eu quero aceitar Jesus novamente. Porque se não fizer isso, não tem mais jeito. Porque os pecados que eles já cometeram são tão grandes, são tão terríveis, são pecados de morte. E pecados de morte, para serem tratados, têm que passar pela disciplina da igreja. Entende?
E aí Deus já tinha decretado a sentença contra Acabe. Acabe desprezou Micaías, agrediu Micaías, não queria ouvir o profeta Micaías, o homem de Deus. E aí um espírito mau se apresenta diante do Senhor e eu já disse aqui que Deus tem o controle de tudo. E disse, olha, deixa que eu vou e vou ser um espírito de mentira na boca dos profetas dele. Aí Acabe chamava os profetas dele, eles falavam tudo aquilo que ele queria, tudo o que ele queria. Irmão, tem muitas igrejas que os profetas, os homens de Deus e mulheres de Deus de verdade foram calados há muito tempo. Sabe por quê? Porque falam o que Deus manda. E hoje a mensagem que Deus tem para esses pastores é a seguinte: te converte, apruma os pés, tem vergonha nessa tua cara. E eles têm medo que os profetas bradem no meio da igreja, colocam segurança, espalham segurança pela igreja. Quando alguém começa a profetizar, a falar em línguas, a se alegrar ali, que eles percebem que Deus vai falar, chega junto e já tira aquela pessoa. Mas só ouvem os profetas de Baal, os profetas que falam aquilo que eles querem ouvir. E aí Deus diz, vai, fala na boca dos profetas dele o que ele quer ouvir. Aí os profetas chegaram lá, vai Acabe, tu és homem de Deus, tu és um grande rei, vai para a guerra que tu vai ser vitorioso. E aí o profeta Micaías disse, se tu voltar com vida, não foi Deus que falou através de mim. E o resultado, leia o texto, que vocês vão ver qual foi o resultado de Acabe, o resultado de Saul e de muitos outros, e o resultado de muitos pastores nos dias atuais que já partiram sem Deus, sem paz e sem salvação, e infelizmente muitos vão partir, mas a igreja permanece de pé. Que Deus abençoe a todos, querido, em nome de Jesus.